Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Mirela, Davi, Arthur, Matheus, Eduarda. Boa noite para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a nossa noite de hoje. Nós estávamos discutindo no último encontro a associação de resistores. Nós tínhamos falado em resistores em série, e eu acredito que a gente já tenha começado a falar sobre resistores em paralelo, né? Então, hoje a gente vai avançar nisso, né? E possivelmente fechar esse conteúdo. Vamos ver se a gente consegue. Tem um monte de exercícios aqui nesse meu material que depois vocês podem resolver também. Então, vou pegar alguns deles aqui para a gente fazer, tá? Então, o que que era importante da associação de resistores em série que nós tínhamos visto, né? Só para a gente recapitular aqui. Num circuito em série, nós temos os resistores sendo todos percorridos por uma mesma corrente elétrica. E cada um deles vai estar submetido à sua DDP, que pode ser igual ou pode ser diferente, né? Tudo vai depender do valor das resistências. Caso as resistências sejam iguais, daí aquilo ali tudo vai ser igual, né? Então, além do I, o U também seria igual. E a gente também sabe que num circuito em série, a maior potência é dissipada pelo resistor de maior resistência. Aí nós fizemos aqui alguns exemplos na aula passada, né? E depois nós entramos no circuito em paralelo. Como é que funciona o circuito em paralelo? O circuito em paralelo tem uma diferença em relação ao série, né? Porque no circuito em paralelo, imaginem que a corrente elétrica que está vindo por aqui, ó, vamos supor que a nossa correntinha elétrica está vindo por aqui, e daí ela vem circulando por aqui no nosso circuitinho. Quando ela chegar nesse nozinho aqui, ó, uma parte dela vem para cá. Vamos chamar aqui de I3. Aí a outra parte dela vem para cá. Quando ela chegar nesse nozinho aqui, ó, uma parte dela que vem para cá a gente vai chamar de I2. E a parte dela que vem para cá a gente vai chamar de I1. Todos os resistores estarão submetidos a uma mesma DDP no circuito em paralelo, e cada um deles vai ser percorrido pela sua corrente elétrica, que pode ser igual ou diferente. Tudo vai depender de quanto valem essas resistências. Caso as resistências forem iguais, além do U ser igual, o I também vai ser igual. E a maior potência desse circuito é dissipado pelo resistor de menor resistência. Um detalhe legal de saber aqui é que quando a gente associa resistores em série, a resistência equivalente vai ser maior do que qualquer uma daquelas que a gente associou. E quando a gente associa resistores em paralelo, a resistência equivalente vai ser menor do que qualquer uma daquelas que a gente associou. Beleza? Então tá. Nós resolvemos alguns exemplos aqui que era para calcular a resistência equivalente de um circuitinho ou de um ramo de um circuito como esse daqui. Só vou dar uma relembrada. Como é que a gente faz isso daqui? Eu já observei que eles estão associados em paralelo, porque quando a corrente chegar aqui nesse nozinho, ó, ela vai se dividir. Uma parte vem para cá, a outra parte para cá e a outra parte aqui para baixo. A fórmula que aparece lá no material é assim, ó, ou nos materiais, né? 1 sobre o R equivalente é igual a 1 dividido por R1. Como eu tenho 3, né? Vamos fazer isso aqui 3 vezes. Mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Bom, a gente já está até aqui. Aí como é que eu faço agora para colocar os valores aqui dentro? Então, 1 dividido pelo R equivalente vai ser igual a 1 sobre 10. O meu R1 vamos chamar que é o de cima, tá? Tanto faz. O do meio vai ser o nosso R2 e lá de baixo vai ser o nosso R3. Para somar frações com denominadores diferentes, eu vou tirar o MMC entre os denominadores. Entre 10 e 20, o MMC é 20. 20 por 10 dá 2, vezes 1 dá 2. 20 por 10 dá 2, vezes 1 dá 2. 20 por 20 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 dividido por R equivalente vai ser igual a 5 sobre 20. Já pode simplificar aqui se quiser. Se não, pode multiplicar cruzado, ó. 5 vezes o R equivalente é igual a 20 vezes 1, que dá 20. Logo, o nosso E equivalente vai ser 20 por 5, que dá 4 ohms. Então, respondido o nosso problema. 4 ohms é a resistência equivalente. Só que esse caminho aqui é muito trabalhoso, né? Quando a gente tem resistores associados dessa maneira, em que a gente pega dois iguais, ó, aqui a gente tem dois iguais. Como é que eu posso encontrar a resistência equivalente desses dois que são iguais? Se eu tenho resistores iguais, para encontrar o R equivalente, eu pego a resistência de um deles e divido
pelo número de resistores iguais que eu tenho. Neste caso, eu tenho dois resistores de 10 ohms. Então, vai ficar 10, que é um deles, dividido pelo número de resistores que eu tenho. Então, isso aqui vai dar 5. Ah, mas tu falou que a resposta era 4, tu achou 5, é que ainda falta agora eu associar com o de 20. Aí, como é que eu faço agora para associar com o de 20? Esses dois aqui, ó, viraram um de 5. E agora eu vou associar com um de 20. Como é que eu faço para associar agora dois resistores que são diferentes, né, e que estão em paralelo? Eu faço o produto desses meus resistores e divido pela soma desses meus resistores. Vejam só, neste caso, eu vou ter R aqui é igual. O que eu chamei de R1 agora, tá? É o equivalente do primeiro ali, ó. Então vai ficar 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Isso vai dar 100 por 25. E aí a gente fecha nos quatro aqueles que eu tinha mostrado para vocês. 4 ohms. Então, se a gente tem resistores para associar em paralelo, tem esses atalhos aqui, ó, o rosa e o verde. O jeito mais formal é o vermelhinho aqui, ó. Mas esses dois aqui são bem interessantes. O verdinho só funciona quando são dois resistores, tá? Se tiver mais de dois, aí tu tem que ir fazendo de dois em dois, até completar todos os resistores que tu associou. Feitoria, pessoal, peço que todo mundo que tiver dúvidas aí pode chamar, pode mandar pelo chat, o que acharem mais conveniente aí. Podem perguntar à vontade. Vamos dar uma passada aqui para frente, vamos pegar um problema maior aqui. Esse aqui, ó, esse aqui é legal. No circuito abaixo, a corrente I vale 2 amperes. E as resistências R1 valem 8 ohms e R2 vale 2. Vamos colocar aqui os valores que o problema nos forneceu. Ele está dizendo que esta corrente aqui, ó, vale 2 amperes, que essa resistência aqui vale 8 ohms e que essa resistência aqui vale 2 ohms. Como é que eu posso resolver esse problema? Existem vários caminhos. Eu vou mostrar um deles, tá? Só um. Eu sei que esse I aqui, ó, é a soma daquilo que vai para o I1 mais o I2. Porque o I, esse circuito em paralelo, é um divisor de corrente. Então, esses 2 amperes vão dividir entre eles. Então, eu tenho que 2 é igual ao valor de 1 mais o valor de 2. Vamos deixar isso aqui esperando, porque eu só tenho uma equação, né? E duas incógnitas eu não consigo fechar o meu problema. Agora, o que que é igual para os resistores que a gente associa em paralelo? Aqui tem um nozinho, né? Então a gente já sabe que eles estão em paralelo. Igual para eles é o U. Então, o U do resistor 1 vai ser igual ao U do resistor 2. E como que se calcula U? U é R vezes I. Então, do resistor 1 vai ser 8 que multiplica o I1. Do resistor 2 vai ser 2 que multiplica o I2. Vou dar uma simplificada aqui, ó. 4 vezes o I1 é igual ao I2. Pronto, e agora eu tenho duas incógnitas e duas equações para finalizar o meu problema. Ó, eu vou jogar aqui embaixo, ó. 2 é igual. I1. Bom, I1 eu vou chamar de I1 mesmo. Mais I2. Quem é I2? I2 é 4 vezes I1. Então, 4 vezes I1. 2 é igual a 5 vezes o I1. Então, o I1 vai ser 2 por 5. Opa, 2 por 5, perdão. 2 por 5. E 2 por 5 dá 0,4 ampere. Bom, e se a soma delas tem que fechar 2, se o nosso I1 deu 0,4, o nosso I2 vai dar 1,6 ampere. É só fazer 4 vezes o I1, né? Ou buscar um número que somado dá 2. Tem vários caminhos. Esse aqui, especialmente, a gente podia resolver sem resolver. A gente podia chegar na resposta correta sem achar ela, só pensando nas erradas. Como esses nossos dois resistores aqui, ó, são diferentes, a gente já sabe que as correntes devem ser diferentes. Ó, vou cortar essas duas aqui, ó. E vou cortar essa aqui também, ó. Já deu para cortar essas três aqui, ó, só de barbada. Só de saber que se os R's são diferentes no circuito em paralelo, os I's serão diferentes. Agora, outra barbada. A maior corrente, a maior intensidade de corrente está no resistor de menor resistência.
Então, a maior corrente tem que estar no resistor 2. Logo, só pode ser a resposta a letra C, a maior corrente no resistor 2. Só podia ser essa, pessoal. Feito? Então, esse aqui é um caminho bem bacana da gente usar para resolver essa questão. Tem outros meios também, mas esse daqui eu acho bem interessante, que dá para ver tudo o que acontece no circuito em série e no circuito em paralelo. Vamos avançar aqui. Ó, aqui é o mesmo problema de antes, a mesma ideia, depois vocês podem tentar também fazer. Aqui também é a mesma ideia, vamos fazer esse aqui também. O que que eu sei aqui? Eu sei que eu tenho um circuito em paralelo. Por que paralelo? Bom, é paralelo porque aqui tem um nozinho, ó, e na aula passada eu tinha falado para vocês umas letrinhas, né? Tipo assim, se eu chamar essa letra aqui de X e essa letra aqui de Y, nesses terminais aqui, todos os meus resistores aqui, os três, estão entre X e Y. Isso quer dizer que eles estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, eles têm o mesmo valor de U. Com o resistor lá de cima eu consigo achar o U, ó. O U é R vezes I. Então o U aqui vai ser 80 volts. Em todos eles tu vai ter que ter 80 volts, que é o mesmo U para todo mundo. Vamos achar agora o valor desse cara aqui, ó, do 2R. Como é que eu faço isso? Para esse resistor aqui, ó, para esse resistor aqui, eu vou resolver assim, ó. O U é igual a R vezes I. O U que alimenta aquela partezinha do circuito ali é 80 volts. O R que ele chamou ali é 2R. Chamou de 2R, tá? E o I é 8. 80 dividido por 8 dá 10. Então, 10 é igual a 2 vezes o R. Logo, o R vale 5 ohms. Tá, achei o valor do R. Para que que eu precisava do R? Para fechar meu problema aqui embaixo, ó. Isso aqui vale 5 ohms agora. Vamos olhar agora para o resistor verde. Vou usar a mesma coisa. U igual a R vezes I. O U vale 80 volts. O R a gente achou que vale 5 e o I é o que a gente está procurando. 80 por 5 dá 16. Descobri. O R vale 5 e o I vale 16. A resposta dessa questão está na letra B de bola, certo? Circuito em paralelo. Tem uma dica que eu gostaria de passar para vocês aqui para esse tipo de circuito. Ah, professor, como é que eu vou lembrar o que que é o que em cada circuito? Vamos adiante aqui que eu vou mostrar para vocês já já. Vamos pegar ela aqui. Ó, macetinho aqui para não errar jamais um problema de série e paralelo. No circuito em, deixa eu pegar aqui a canetinha para nós riscarmos. Ó, num circuito em série I, ó, série I, o I é igual. E o U vai dividir entre os teus resistores. No circuito em paralelo, o U é igual para eles. E o I vai dividir entre eles. Então a brincadeira está entre o U e o I. No circuito em série I, o I é igual, o U divide. No circuito em paralelo, o U é igual e o I divide. Feito. Acredito que vocês tenham visto no colégio isso aqui há não muito tempo, né? Porque essa aqui é a matéria do terceiro ano. Então, geralmente a gente mostra isso daqui no meio do ano, de repente. Que no final do ano a gente trabalha com física moderna e eletromagnetismo. Vamos ver como é que se comporta esse circuito, ó. Três resistores idênticos, então todos eles valem a mesma coisa, são colocados de tal modo que dois estão em série entre si. Olha como é que a gente vai colocar isso aqui, ó. Dois estão em série entre si e ao mesmo tempo em paralelo com o terceiro. Olha, esses dois estão em paralelo com um terceiro resistor. Esse aqui é o nosso pedacinho de circuito, ó. Vejam só, a corrente elétrica que chega por aqui, digamos, né? Vamos chamar aqui de ponto A, vai percorrer esse caminho. Aqui também vou chamar de ponto A porque não mudou a letra, não mudou, não passou por nada, né? Não passou por resistor nem bateria. Aqui também vai ser ponto A e aqui também vai ser ponto A. Se eu chamar isso aqui de ponto B, aqui vai ser um ponto B, aqui um ponto B e aqui um ponto B. Esse resistor de baixo está entre A e B. Os dois de cima estão entre A e B. Se eu quisesse botar uma letrinha aqui, eu poderia botar C, porque eu passei para o resistor por qualquer lado. Então, eu não posso dizer que esse cara aqui está em paralelo com esse, nem que esse está em paralelo com esse. Mas os dois juntos estão em paralelo com esse. A gente sabe também que todos eles são iguais. Vamos botar aqui, ó, R, R e R. Ele disse que a resistência efetiva disso daqui é 2 ohms.
que é resistência efetiva? É a mesma coisa que resistência equivalente. Ele quer saber quanto vale cada um dos R's. Vamos simplificar esse circuito, ó. Vamos montar um mais barbado. Lá em cima, eu vou trocar aqueles dois resistores R por um que vale 2R, porque eles estão associados em série, né? Daí eu somo. E aqui embaixo ficou um resistor que vale R. E aqui fecha o nosso circuito. Tá, beleza, já tem o circuitinho melhor montado, né? Agora, como é que eu acho o equivalente desse paralelo aqui? Não esqueçam que quando a gente tem dois resistores que são diferentes em paralelo, a gente pode usar aquele atalho, né? O produto pela soma. O R equivalente que ele falou aqui é 2 ohms. O produto vai ser 2R vezes R e a soma vai ser 3Rs. Dá para dar uma simplificadinha aqui, ó, se a gente quiser. Ó. Eu posso cortar um R aqui de cima com um R aqui de baixo. E agora eu só vou me ajeitar aqui, ó. Posso fazer assim, ó. 2 multiplica 3, né? O 3 sobe multiplicando. O 2 passa para cá dividindo. Isso é o nosso R. Eu já podia ter cortado aquele 2 antes, se eu quisesse, porque tem um 2 dos dois lados da igualdade, fazendo a mesma coisa. Então eu encontrei que o R vale 3 ohms. Esse é o R de cada um deles aí. 3 ohms, para nossa continha fechar. Feito, pessoal. Então, circuito em série, circuito em paralelo. Vamos dar uma espiada agora em circuitos um pouco mais sofisticados. Aqui, como eu falei, ó, tem vários modelos para vocês fazerem. Isso aqui é muito parecido com o anterior, só que agora as resistências são diferentes, mas dá na mesma, né? A mesma ideia de montar. Aqui, vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui agora já não é mais um circuito só em série, né? E nem só em paralelo. Por que que não? Vejam, o de antes também não era, né? O de antes tinha série misturado com paralelo. Ele chamou esse terminal aqui do circuito de A e esse daqui de B. Eu não consegui enxergar ainda o que que é cada coisa. Vamos dar uma olhada. Se aqui era a letra B, aqui eu vou chamar de B também, ó, porque nesse fio aqui não tem nada, não tem nem resistor, nem bateria. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou chamar ele de B. E aqui embaixo também eu vou chamar de B. Qualquer caminho que eu escolha para andar para a esquerda, eu vou passar por um resistor. Então, isso aqui não vai mais poder se chamar de B e também não vai poder se chamar de A, porque se eu vier pela esquerda, né, da esquerda para a direita, eu vou passar por um resistor também. Então, vamos chamar isso aqui de letra C, que seja ó, C, C e C. Eu tenho três resistores associados entre C e B. Então, quer dizer que esses três aqui estão em paralelo. E esse cara aqui, esse resistor R, está em série com aquilo ali que está em paralelo. Ele está contando para a gente que a DDP entre A e B, ó, a DDP entre A e B é 60 volts. Então, de ponta a ponta tem que ter 60 volts. E a corrente I, que é a que vem nesse resistor aqui, ó, nesse carinha aqui, vale 1 ampere. Eu vou escrever aqui do lado. Essa corrente vale 1 ampere. E a DDP é como se eu tivesse uma bateria conectada aqui, ó. Como se eu tivesse isso daqui, ó. Uma bateria conectada de ponta a ponta, que ele está nos dizendo que a DDP, que é o U, vale 60 volts. Então ele quer saber quem é o R, né, naquele nosso problema. Como é que eu posso resolver? Como eu tenho o valor do I num dos resistores, e eu conheço aquele resistor, eu consigo achar o U desse cara. Ó. Se aqui tem 1 ampere, 1 vezes 12 dá 12 volts. Então aqui eu teria 12 volts. Característica do circuito em paralelo é que todos os que estão em paralelo com esse também vão ter 12 volts. Todo mundo aqui, ó, esses três tem 12 volts, esse daqui não tem. Quanto que é a DDP desse daqui? Olha só, a DDP do série é dividida. Então, nesta parte aqui tem 12 volts, ó. Aqui tem 12 volts. Ah, mas não é 36, 12 mais 12 mais 12? Não, tu só vai contar uma vez no paralelo. Paralelo, esse 12 é igual para todos. Então, é o mesmo 12. Se tem que fechar 60 nessa divisão, aqui vai ser 48 volts. Feito. Achei que aqui tem 48 volts. Agora vamos achar a corrente total. Eu já sei a corrente de um dos fios. Um dos fios aqui, ó, é 1 ampere. Desse fio aqui, ó, vai ser 2 amperes. Por que 2? 12 por 6. E nesse aqui vai ser 3 amperes.
Como esse circuito aqui é um divisor de corrente e eu tenho 1 ampere nesse, 2 ampere nesse, 3 nesse, eu tenho ao todo 6 amperes. Quer dizer que a corrente que veio daqui era 6 amperes. Ó. Quem passou pelo meu resistor R foi 6 amperes. Como eu já conheço para esse cara aqui, ó, o U e o I, eu acho o R de barbada. U é igual a R vezes I. O U que alimenta aquele resistor é 48 volts. O R daquele resistor é o que a gente está procurando e o I é 6 amperes. Então vai ficar 48 por 6, que dá 8 ohms. Descoberto o valor daquela resistência R que nós temos ali. Então isso daqui, de novo, né, é um circuito misto. Ficou mais difícil que o exemplo anterior. Um circuito misto é quando a gente tem série e paralelo, tudo misturado. Misto, misturado, né? Feito circuito em paralelo, o U é igual para todo mundo e o I divide entre eles. Circuito em série, porque isso aqui está em série com isso daqui, o I é igual para eles. Então aqui eu tenho 6 amperes e aqui eu tenho também. E ele divide a tensão. Se ao todo nós tínhamos 60 volts e aqui nós tivemos uma queda de tensão de 12, quer dizer que resta para esse cara aqui 48 volts. Feito, gente, feito. Estamos indo. Devagarinho nós estamos Sim, indo. Aqui é um naquela. problema parecido, que depois vocês podem tentar também. E aqui uma versão dessa questão, de questão de associação de resistores, voltada para o Enem. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Então, ele desenhou aqui para vocês essa ideia. Aqui é a tela, né? Com alguns pontos para ser tocado, e uma bateria, resistores, ele botou 4 resistores, e aqui ele mostrou como é que funciona. Se tu aperta ali, né? Tu aperta aqui, fecha o circuito aqui, ou fecha o circuito aqui. Tá, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o toque pode ser fechado por meio do toque. Onde o circuito, né, pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então a gente vai fechar o circuito no ponto A. Porém, o ponto B vai ficar aberto. O nosso circuito vai ficar assim, ó. Se a gente fechar no ponto A, esse aqui é o nosso circuito. Olha a parte que funciona do circuito, tá? A bateria tá aqui. A gente tem um caminho fechado para a corrente dar volta, ó. Esse aqui é um caminho fechado que ela pode fazer, ó. Quando ela chega aqui, uma parte dela vem por aqui, ó. E a outra parte dela vem por aqui, passa por esse resistor, vem para esse fio, o caminho está fechado, ó, e vem para cá. E ela continua daqui para baixo. Aqui. Esse é o circuitinho que nos interessa nessa questão. Que tipo de associação nós temos nesse problema? Como ele chamou aqui de ponto A, eu vou manter o ponto, tá? Eu posso chamar isso aqui de ponto A também, porque ele não colocou nenhuma resistência aqui, ó. Aqui eu vou chamar de X e Y, só para a gente organizar. Aqui eu vou chamar de X, porque não passa por nenhum resistor. Aqui de X, aqui de X. Aqui de Y, aqui de Y. Vejam que os dois resistores lá de cima estão entre X e A, então estão em paralelo. E aqui eu tenho mais um resistor de 4 ohms. Como é que eu faço esta associação? Ah, vou fazer o seguinte: aqui está minha bateria, dois resistores de 4 ohms que estão em paralelo, eu posso substituir por um de quanto? Ah, pega um deles, 4. Divide pelo número de resistores iguais que tu tem nessa associação, que são 2. 2, 4 por 2 dá 2, então vai ficar 2 quilo-ohms. E aqui embaixo ainda sobrou aquele outro resistor lá pra gente, ó. Sobrou mais um resistor de 4 quilo-ohms. Olha as letrinhas que eu tinha colocado para vocês, né? Aqui nós tínhamos chamado de X, aqui de Y, aqui é Y, aqui é Y, aqui era X, aqui era X, e aqui era o A. Eu desatei esse nó aqui do circuito, ó. Quando eu desato o nó é que eu associei em paralelo. Agora eu fiquei com dois resistores em série, né? Um de 2 e um de 4. 4 e 2 em série, 6 ohms. Tá errado aqui, tá? Andou minha respostinha. A minha respostinha deveria estar ali em cima. Até vou arrumar ela aqui, só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar ela aqui para vocês. Ela deveria estar no 6 por algum motivo.
ela trocou de lugar aqui. Eu acho que quando eu editei o meu material, eu salvei errado. Eu subi o texto, eu desci o texto e eu acabei não mexendo na resposta. Já vou voltar a compartilhar a tela, só um segundo, que eu estou salvando aqui para vocês. Vocês estão recebendo essas minhas aulas ou não? Pegando ela, né, na versão em PowerPoint. Se vocês quiserem, eu posso criar um material aí, uma pasta e compartilhar com vocês, até para ficar mais fácil. Então, daí, se vocês quiserem, aí vocês comentem ali no chat para mim. Eu crio uma pasta no Drive e daí eu compartilho com vocês. Aqui, ó. Deixa eu só abrir ela de novo aqui. Vamos lá para aquela parte lá. Aqui. Seria bom, o Davi mandou ali, ó. Davi, antes de eu encerrar hoje, depois, deixa eu fazer. Eu até posso fazer isso agora, só um pouquinho. Já vou fazer isso agora, que é para não dar problema. Deixa eu ver se eu tô com alguma página da internet aberta aqui. Tô. Deixa eu já entrar aqui, ó. Eu já crio um link e já mando para vocês. Só um segundo. Eu vou colocando as aulas que a gente está tendo dentro dessa pastinha. Daí vocês podem acessar sempre antes da minha aula essa pastinha. Vou deixar todas as aulas aqui dentro. Cadê ela aqui? Aqui, aqui, aqui. Compartilhar, compartilhar. Deixa eu só ajeitar aqui ela para você. Ah, qualquer pessoa com link. Eles vão ser leitores. Copie o link. Aí. Eu vou botar aqui no chat. Só por favor, se alguém puder testar aí para ver se vai dar certo, coloquei o link aqui, ó. Só para ver se vai dar certo, se a pastinha vai abrir e se tem duas aulas lá dentro. Então, depois, se alguém testar, aí já me avisa, por gentileza. Então, essa questão aqui é uma questão bem legal, tá? Bem interessante de fazer. Curto-circuito, pessoal. Aqui nós temos um problema que também pode ser uma armadilha, né? Uma arapuca aí para vocês caírem, né? Vocês não podem cair nessa. Imaginem que o cara desenhe para vocês um circuito com essa configuração. Coloca um resistor aqui, aí ele coloca um outro resistor aqui, aí ele coloca um outro resistor aqui, coloca uma bateria aqui embaixo. Vamos supor que a DDP que alimenta esse circuito aqui, ó, seja de... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver quanto é que eu vou botar ali. Deixa eu ver quem está me chamando no chat. Conseguiu acessar. Beleza, Mirella, que bom. Aí vocês podem baixar elas aí e trabalhar em cima delas. Se vocês quiserem também, eu posso salvá-las em PDF. E daí eu boto dentro dessa pasta aí também, para ficar mais acessível ainda, se vocês quiserem, tá? Em PowerPoint, daí, tipo assim, se o cara vai anotar no tablet alguma coisa, fica um pouco difícil. Mas eu posso salvar em PDF também. Aí, se vocês pedirem para mim, eu faço depois. Vamos botar assim, ó. Vamos chamar que a resistência desse resistor aqui é 3 ohms. A resistência desse resistor aqui, vou chamar ele de R2, é 3 ohms também. E a resistência desse resistor aqui, que eu vou chamar de R3, vale 3 ohms também. Deixa eu ver aqui. Quer que eu coloque no grupo da noite, senhor? Pode colocar. Eu gostaria, sim, por gentileza. Daí o pessoal já vai tendo aí o acompanhamento. Às vezes, eu esqueço de mandar para a Michelle, ela sempre me pede, e eu acabei não mandando para ela. Tá, gente. Se esse daqui fosse o nosso circuito, ó. Esse aqui. Como é que eu encontro a corrente em cada resistor aqui, a DDP em cada resistor e tudo mais? Ah, senhor, eu nunca vi esse circuito. Com certeza vocês já viram, né? Esse aqui é um circuito em série. Tu vai chamar aqui de A, aqui de B, daí que tu vai ver que aqui é uma letra B, aqui é uma letra B, aqui é uma letra A, aqui é uma letra A. Aqui tu já não poderia mais chamar de letra A, né? Porque tem um resistor no meio do caminho. Então tu chama de C, chama de D. Então aqui nós temos um circuito em série. Daí como é que eu faço para resolver esse circuito em série? Eu vou pegar todos os meus resistores e vou juntar eles. Daí eu vou ter a resistência equivalente. Eu consigo achar o I total e assim eu vou indo no meu problema.
O nosso R equivalente aqui vai ser a soma das resistências, né? Um circuito em série. Isso vai dar 9 ohms. E a gente está alimentando isso daqui com uma DDP de 18 volts. Como é que eu encontro aqui o valor da corrente total? Eu vou pegar todo o U e dividir por todo o R. Isso vai dar 18 por 9. Portanto, 2 amperes. E se eu quisesse calcular toda a potência que esse circuito dissipa, é só multiplicar o I com o U, né? Π. 2 vezes 18 dá 36. Agora vamos olhar resistor por resistor. Vamos subir um nível aqui, ó. Por aqui vem uma corrente de 2 amperes. Nesse cara aqui eu teria 2 amperes. Nesse aqui eu também teria 2 amperes e aqui 2 amperes, porque é um circuito em série. E o U? O U é R vezes I. Como todo mundo vai ser 2 vezes 3, a conta eu já vou botar direto, ó. 6, 6, 6. Se vocês somarem 6 com 6 com 6, dá os 18 volts aqui de baixo. Agora vamos calcular a potência. Π. 2 vezes 6, 12. 12 para esse também. E 12 para esse também. 36 watts deu a soma, que nem o nosso total. Certo? Esse circuito aqui vocês já sabem brincar. E se por acaso o circuito fosse esse, ó? Vamos supor que o cara da banca lá acordou de mau humor e resolveu colocar para vocês esse circuitinho aqui, ó. Vou botar um bem parecido com o anterior. Vamos colocar aqui 18 volts também, todo mundo valendo 3. Ó, R1 valendo 3, R2 valendo 3 e R3 valendo 3. Daí ele vai colocar o seguinte, ó. Ele vai colocar um fiozinho aqui, ó. Olha como é que eu vou desenhar ele, tá? Eu vou desenhar esse fiozinho assim, ó. Assim. É um fio liso, não tem nada. Eu amarrei esse fio aqui, que é um fio condutor, nessas pontinhas aqui. O que acontece agora? Bah, como é que eu resolvo isso? Os mesmos 18 volts, né? U igual a 18 volts. Eu vou chamar com as minhas letrinhas lá, porque eu nunca fiz um desses. Então, aqui eu vou chamar de letra A, aqui eu vou chamar de letra B, aqui é A, aqui é A. Do outro lado, aqui é B, aqui é B. Por qualquer lado que eu vier, eu vou ter que trocar a letra, né? Aqui, se era a letra A, isso aqui eu posso chamar agora de letra C, se eu quiser. Se eu vier pelo outro lado, eu deveria trocar a letra também. Mas olha que legal, ó. Aqui em cima é C, aqui em cima é C e aqui embaixo é C. Então, o meu resistor R1 ficou entre as letras A e C. O meu resistor R2 ficou entre as letras C e C. E o meu resistor R3 ficou entre as letras C e B. Se vocês lembram da aula passada, eu disse que cada letra dessas aqui representava um potencial. E para que haja corrente elétrica, nós precisamos de uma diferença de potencial. Ah, senhor, mas nesse aqui nós não temos, ó, diferença de potencial, já que é o mesmo. Realmente, então, aqui tu não vai ter corrente elétrica. Esse cara aqui está em curto. Quando um resistor fica entre as mesmas letras, ó, C e C, X e X, B e B, quer dizer que ele está em curto-circuito. Tá, o que significa isso? Que a corrente vai fazer essa volta aqui, ó, por cima e dar a voltinha. Ela vai passar só por dois resistores. Então, o nosso R equivalente para esse circuito agora, com aquele fiozinho, vai ser 6 ohms, que vai ser só composto, né, pelo resistor R1 e pelo resistor R3. E o nosso U aqui vale 18 volts. Então, agora, se eu tenho 18 volts alimentando 6 ohms, a minha corrente passa a ser de 3 amperes. Vamos subir aqui um nível. Aqui a gente tem uma corrente de 3 amperes. Nesse cara aqui passa 3 amperes. Nesse cara aqui passa 3 amperes. E aqui nós temos 0 ampere. Nesse cara aqui não há passagem de corrente elétrica. Porém, ó, DDP 3 vezes 3, 9 volts. 3 vezes 3, 9 volts. 3 vezes 0, 0 volt. 0 volt significa que não há DDP, diferença de potencial. Certo, pessoal? Aqui, ó, eu botei, ó, letra C. Aí aqui eu chamei, ó, D igual a C, porque eu mudaria de letra se eu viesse por cima, mas por baixo, como tem um caminho liso aqui, ó, sem nada, sem bateria, sem resistor, ali eu vou chamar de letra C também. Feito? Então, curto-circuito. Nem sempre que vocês tiverem um fio liso, vocês vão estar com um curto-circuito para trabalhar. Tudo vai depender do problema que vocês pegarem. Quer ver? Eu vou montar um outro modelinho aqui em cima mesmo. Uma observação, tá?
Então, eu vou apagar essa tela aqui. Não sei se vocês já printaram ela, alguma coisa, mas eu vou apagar ela aqui. Olha o que que eu vou montar agora para vocês. Esse desenho aqui, para refletir, tá? Vamos botar assim. Eu vou escrever menos, tá? Para deixar mais espaço para o meu desenho. Senão vai ficar uma baderna isso aqui. Então, imagina que o cara tem isso aqui. 18 volts. Aí aqui ele coloca 3, 3, 3. Aí ele coloca um fio assim, ó. Ele coloca um fio que vem por aqui e fecha aqui. Depois ele, isso aqui a gente já pode ver, né, que ele estaria, esses dois estariam em curto-circuito. Mas agora ele coloca um fio que vai daqui, ó, até aqui. Aí ele pode pedir quanto é a corrente em cada resistor e qual é a DDP em cada um deles. Ah, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu nunca vi um problema desse. Vamos para as letrinhas, ó. Chama uma ponta de A e a outra ponta de B. Aqui vai ser B, ó. Aqui vai ser B. Esse nozinho aqui vai ser B também, não passou por nada. Aqui em cima é B. Aqui em cima é B. E aqui embaixo é B. Ó, eu arrastei o B até o outro lado. Agora olha o que vai acontecer com A. A, 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 A e A. O resistor bem da esquerda ficou entre A e B. O resistor do meio ficou entre A e B. E o resistor da direita ficou entre A e B. Quando isso acontece, não é curto. Quer dizer que eles estão tudo em paralelo. Então, todo mundo está entre A e B. E entre A e B nós temos 18 volts. Ó. 18 volts, 18 volts, 18 volts. E agora eu consigo calcular a corrente em cada um deles. É só dividir o U pelo R. 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes. Olha, num circuito em paralelo, o U é igual. Nesse caso, o I deu igual porque tem a mesma resistência. E quem é o nosso I total? Como isso aqui é um divisor de corrente, ele dividiu 6 para cada um. Vai dar 18 amperes para esses resistores. Então, cuidado, nem sempre que aparecer um fio sem nada ali, ó, é curto-circuito. Pode ser que esse cara esteja só sabotando aí, tentando derrubar vocês. Feito? Então, essa questão aqui, esse desenho já caiu na URGS uma vez. Essa ideia que pedia DDP em cada resistor. Era a mesma DDP da bateria. Um problema bem antipático aí, né? Bem nojentinho para nós fazer. Olha só, uma ideia. No circuito abaixo, com a chave aberta, o amperímetro indica 1,8 miliampere. O que é um amperímetro? O amperímetro é um medidor de amperes, né? E a gente vai associar, depois a gente vai falar sobre isso, mas um amperímetro a gente sempre associa em série com aquilo que a gente quer medir. Nesse caso aqui, ele está medindo a corrente total do circuito, ó, não tem nenhum nó antes dele, nem depois. Então, quando essa chave aqui está aberta, ó, nesse desenho, a corrente que esse cara aqui está medindo é 1,8 miliampere. E vejam que eu não tenho o valor da DDP, eu não sei quanto é que ela é. Com a chave aberta, qual é a parte do circuito que funciona? O caminho vai ser esse daqui, ó. Quando a corrente chegar aqui, ela vai olhar para cá, o caminho está aberto, ela não consegue vir para cá, então ela vai ter que dar a volta normal mesmo. Então ela vai ter que fazer o retângulo grande, ó, a corrente. E os meus resistores de 10, 20 e 30 quiloohms estariam associados em série. Então, os três estão em série. Então, vamos colocar aqui as letrinhas, se a gente quiser, né? A, B. Aqui seria a letra A, aqui seria a letra B. Aqui vai passar por um resistor, ó, então tem um 10 quilômetros, vou chamar isso aqui de letra C. Aqui é a letra C. Aqui eu não posso chamar de C nem de B, vamos chamar isso aqui de letra D. Aqui de letra D. A corrente não vai passar por esse caminho aqui, ó, porque esse caminho está aberto. Então, o que me interessa é o circuito de fora. Vamos calcular o valor desse V que ele chamou de DDP. Ó, U é igual a R vezes I. O valor do U que alimenta o circuito nós não sabemos, ele chamou de V. O R de todo o circuito vai ser 10 mais 20 mais 30 dá 60. Aquele casinho ali do lado quer dizer 1000. Então, vou escrever aqui um 10 na 3. Vezes o I. Nesse caso, o I valia 1,8 vezes esse Mzinho que tem aqui do lado, quer dizer dividido por 1000, portanto, 10 na menos 3.
Quando eu multiplico 10 na 3 com 10 na menos 3 dá 10 na zero, que é 1. Só vou precisar fazer ali os 60 vezes 1,8. 6 vezes 8, 48, vai 4, isso aqui vai dar 108 volts. Feito. Eu fiz o meu problema agora com a chave aberta. Mas a pergunta é, quando eu fechar a chave, qual vai ser a leitura do amperímetro? Nesta situação, os meus três resistores estão funcionando. Se a gente fechar essa chave agora, olha o que que vai acontecer. Se eu fechar esta chave agora, lá em cima eu tinha chamado de letra C, aqui também. Aqui também embaixo seria a letra C, ó, porque esse caminho não tem resistência. Esse caminho do fio sem nada, ó, deixa eu arrastar a letra C até aqui. Logo, aqui também vai ser uma letra C. Qual é a consequência disso? Que esse nosso resistor aqui vai ficar entre C e C. Portanto, ele vai ficar em curto-circuito. Ó, ele está entre C e C. Os resistores que vão funcionar são só aqueles dois ali mesmo agora. São só os de 10 e 30. E eu vou fazer a conta de novo agora para o meu problema laranja. U é igual a R vezes I. O U que alimentava o circuito eu já tinha descoberto antes, vale 108 volts. O R agora com a chave fechada vale 40 vezes 10 na 3, vezes o I. O I vai ser igual a 108 dividido por 40 vezes 10 na 3. 108 por 40. Quanto é que dá 108 por 4? 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27. Eu sei que vai ficar 27 dividido por 10 na 3, que é a mesma coisa que escrever 27 vezes 10 na menos 3. E 10 na menos 3 ampere, que é a unidade de medida, quer dizer 27 miliamperes. Feitoria aquele fio, neste problema aqui, né? Colocou aquele nosso resistor. Ah, é 2,7, né? Porque é 108 por 40. Eu dividi ele por 4 só, né? Eu esqueci de botar uma virgulinha ali. Mas ia dar na mesma, tá? Vocês não iam errar a marcação aí. Feito? Então, aquele fiozinho ali, quando aquela chave fecha, ela coloca aquele resistor bem da direita em curto-circuito. O resistor ficou entre as mesmas letras C e C. Um modelinho simples aí. Essa questão é da prova de sargento da aeronáutica, um curso que eu trabalhei por bastante tempo. Olha aquele modelo ó, que eu falei para vocês. Ó. Isso aqui já caiu na prova de sargento da aeronáutica também, né? Isso aqui. E já caiu na URGS. A mesma ideia de questão. No circuito abaixo, qual é a DDP, que é a voltagem, que tá falando ali, né? No resistor R2. Bah, como é que eu vou descobrir isso? Vamos botar letrinhas ali, para nós encontrar o que está pedindo. Se eu chamar isso aqui de letra A e isso aqui de letra B, entre A e B eu tenho 30 volts. Então aqui vai ser A, 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 A e A. Ó, A e A. Do outro lado, B, enquanto não passar por nada de resistor, eu não mudo a letra. B e B. Todos os resistores ficaram entre A e B, assim como a bateria está entre A e B. Então esse cara vai estar submetido a 30 volts, 30 volts, 30 volts. Não precisa espernear para resolver isso aqui, né? Às vezes o aluno que já quer sair riscando e fazendo o cálculo e coisa arada, não fiz conta nenhuma, né? Eu só enxerguei que os meus resistores estavam em paralelo. Medidores elétricos. O que que são medidores elétricos? São dispositivos que a gente vai usar em circuitos elétricos, né? Com a finalidade de medir. Depende deles, né? Ou a corrente elétrica ou a DDP nos terminais de um resistor ou de um pedaço de circuito. Quais são as características do nosso amperímetro? Como é que eu preciso conectar um amperímetro? Eu tenho que colocar o amperímetro sempre em série com aquilo que eu quero medir. Amperímetro a gente conecta em série com o que a gente quer medir. Ó, esse cara aqui, ó, em série. Se vocês colocarem em paralelo, vai dar ruim. Tem que estar em série. E a resistência de um amperímetro ideal é nula, porque ele não pode comprometer a medida da corrente. Se eu botar um resistor no meio do caminho ali para a corrente passar, eu vou mexer na resistência do circuito.
Então a resistência dele tem que ser nula. Já o voltímetro, quando vocês instalam um voltímetro, vocês vão colocar ele em paralelo com aquilo que vocês querem medir, ó. Tipo assim, se aqui for A e aqui for B, ó, o voltímetro está entre A e B e o R também. Então vocês sempre vão colocar ele em paralelo com o que querem medir, em paralelo. E a resistência do nosso voltímetro tem que ser infinita. Porque se ela fosse zero, igual o amperímetro, esse cara ia ficar em curto, né? Aqui ia ser um fio sem nada, resistência zero, eu ia colocar ele em curto. Então, amperímetro em série e a resistência dele é nula, voltímetro em paralelo e a resistência dele é infinita. Infinita para que a corrente não passe por ali, né? Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Se a resistência for infinita, a corrente vai ser nula, certo? Então, amperímetro e voltímetro. Isso aqui na prova do Enem também cai diretaço, esses medidores elétricos. Vamos ver o que eu trouxe aí para gente. Isso é uma questão embaçada. No circuito esquematizado na figura a seguir, a alimentação é feita por uma pilha, desculpa, não uma filha, né? Uma pilha de FEM igual a 1,5 volt. FEM, não sei se vocês estão habituados a esse termo aqui. FEM significa força eletromotriz. Para uma bateria que não tem resistência interna, FEM é a mesma coisa que U, que DDP. A resistência é desprezível. Os medidores amperímetro e de tensão voltímetro são ideais. Ele quer saber quanto é que vai ser a leitura no amperímetro e no voltímetro. Como é que eu vou fazer isso daqui, pessoal? Vamos para as letrinhas lá, ó. Aqui eu vou chamar de letra A, aqui eu vou chamar de letra B, aqui é a letra A, aqui é a letra A, aqui é a letra A, aqui é a letra A e aqui é a letra A. Do outro lado, aqui é a letra B, aqui é a letra B, aqui é a letra B, aqui é a letra B e aqui é a letra B. Como ali embaixo, nesse caminho, no caminho aqui, ó, a ponta direita do desenho, como aqui eu tenho 6 ohms e aqui eu tenho um resistor de resistência infinita, que é um voltímetro, eu vou ter que mudar a letra, tanto por um lado quanto pelo outro. Então vamos chamar isso aqui de letra D. Por que D? Porque eu quis, tá? Não precisa ser D. E aqui também é letra D. Aqui também vai ser letra D, ó. Aqui também vai ser letra D e aqui também vai ser letra D. E aqui eu posso colocar, se eu quiser, uma letra C aqui no meio, porque entre esses dois resistores aqui, eu tenho uma queda de tensão, né, em cada um deles. Tem um pontinho aqui interessante. Como é que eu tenho, que tipo de associação que nós temos nesse desenho? Eu tenho dois resistores de 3 ohms que estão em série. Esses de 3 ohms estão em série, mas estão em paralelo com esse de 12 aqui. Isso aqui vai virar um resistor só. E que vai estar em série com esse de 6. O que a gente quer descobrir, então, é a corrente que vem pelo ramo de cima e a DDP e a DDP no resistor de 6 ohms. Vamos descobrir isso. Não sei se vai caber aqui meu desenho, vou tentar fazer ele aqui melhor, tá? Ali em cima, eu tenho dois resistores de 3 ohms. Eu posso trocar por um de 6. Aqui embaixo tem um de 12. E na sequência tem mais um resistor de 6. O professor não vai colocar o voltímetro? Não precisa. Se a gente colocar o voltímetro ali, é, a medida dele, ele não vai. As medidas desses instrumentos não podem interferir no teu problema. Então, tu não precisa colocar eles lá. Só tem que enxergar o que está acontecendo aqui. Tu quer descobrir qual é a corrente que passa por aqui e qual é a DDP entre D e B, que é o U desse resistor aqui. Tá, já associei esses dois. Já pensei nesse e vamos associar com esse agora. Como é que fica aquele 6 em paralelo com 12 ali? A gente pode fazer o produto pela soma. 72 por 18. Isso dá 4 ohms. E aqui na volta dele, depois, né, depois dele vem um de 6. Agora esses dois estão em série. Aí eu tenho 6 em série com 4, que isso aqui vai dar 10 ohms. E lembrem-se que isso aqui tudo estava sendo alimentado por uma bateria de 1,5 volt. Como agora eu conheço a DDP e o R, eu consigo achar o I, ó. O U é igual a R vezes I. Então, o nosso I vai ser 0,15 ampere. Mas que I é esse daí? Esse é o nosso I total. É o I que está vindo daqui, ó. Ó. Ele vale 1,5 ampere. Esse carinha vem vindo até aqui. Quando ele chegar nesse nó, ele vai se dividir.
Olha, nós tínhamos aqui 1,5 ampere. Aqui embaixo eu tenho 12 ohms e aqui em cima eu tenho 6 ohms. Como é que essa corrente vai se dividir entre eles? Se vocês são bons de olho e já entenderam aquela ideia da divisão proporcional da corrente, como aqui a resistência é metade do que aqui embaixo, aqui em cima eu vou ter que ter o dobro da corrente aqui embaixo. Ou pode fazer, né? I1 mais I2 é igual a 1,5 e 6 vezes o I1 é igual a 12 vezes o I2, que nem naquele problema que a gente fez antes. Pelas proporções, vocês conseguem matar, ó. Como aqui é metade da resistência do que embaixo, tem que ter o dobro da corrente, ó. 1 ampere, meio ampere. A de cima é o dobro da de baixo. E aqui, de novo, nós vamos ter o 1,5 ampere, porque agora já juntou a corrente para passar no de 6 ohms. Já juntou. Ou, se vocês não quisessem, poderiam fazer o seguinte. Eu posso voltar todo o meu problema. Aqui eu tenho 1,5 ampere, 1,5 volt alimentando 10 ohms. Isso dá 0,15 ampere. Se tu voltar aqui, se esse fosse o circuito, aqui tu teria 0,15 ampere e do lado aqui também 0,15 ampere. Com os valores de R e I, tu acha o U. 4 vezes 0,15 dá 0,6 volt. 6 vezes 0,15 dá 0,9 volt. Vejam que se a gente somar dá 1,5. Se vocês não valores do R e do I, ou do I e do U, desculpe, vocês poderiam ter pensado assim, ó. Tô voltando do problema, tô fazendo ele agora de trás para frente, ó. Cheguei nesse I e agora eu tô voltando. Se fosse em série, o I seria igual. Agora, esse aqui já tá morto, ó. Esse aqui já era, ó. Aqui eu tenho 0,15 ampere e 0,9 volt. Esses dois aqui estão em paralelo e o paralelo tem o mesmo U. Aí tu rouba o U daqui, ó, 0,6. Bota aqui, ó, 0,6 volt e aqui também, 0,6 volt. Agora, com os valores de U e R, tu acha o I. 0,6 dividido por 0,12, isso dá 0,05. E aqui em cima, 0,6 dividido por 6 dá 0,10. Então, qual é a corrente que vem por aqui? Vamos voltar mais um agora. Esse 6 veio desses dois que estavam em série. Então, nesse daqui vai passar 0,1 ampere, nesse daqui também, que é a mesma corrente do amperímetro, ó. O amperímetro vai marcar 0,1 ampere. O de baixo a gente tinha descoberto que aqui valia 0,05 ampere. Os volts eu também já descobri, né, de cada um deles, né? Posso fazer aqui, ó. 3 vezes 0,1 dá 0,3 volt. Aqui também. Tanto é que se eu somar 0,3 com 0,3 dá esse 0,6 aqui, ó. Aqui embaixo, 12 vezes 0,05. Isso também vai dar 0,6 volt. E aqui nós já tínhamos descoberto que aqui valia 0,9 volt e que a corrente nesse cara aqui valia 0,15 ampere. Então, a corrente no amperímetro é 0,1 ampere, que é a corrente que passa aqui, e a DDP no voltímetro é entre D e B. Entre D e B nós temos 0,9 volt. Então, ficou 0,1 ampere e 0,9 volt. Está na mão, 0,1 e 0,9. Beleza? Esse daqui ele é mais sofisticado, né? Agora com amperímetro, com voltímetro, tem que dar uma volta maior para chegar na resposta. Vamos fazer o saideiro, então, do dia de hoje. Olha essa aqui, ó. Considere o circuito abaixo, nos quais os elementos 1, 2 e 3 são resistores e o elemento 4 é um fio com resistência desprezível. Ó, esse fio de baixo não tem resistência alguma. O que que ele quer que a gente descubra nessa questão? Ele quer quanto vale a corrente total, quanto vale a corrente 2, quanto vale a corrente 3. Na verdade, é I1, I2 e 3, né, que ele quer. Que é o II desse aqui, ó. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui de A e de B, ó. A e B. Aqui é A, aqui é A. Aqui não pode mais ser A, porque vai passar por um resistor. Ele chamou de P, vamos deixar um P aqui. Vamos pelo outro lado. Aqui é B, aqui é B. Aqui ele chamou de quê? Ó, esse resistor de cima está entre P e Q. O resistor do meio também. Mas olha o fio de baixo. Como ele é um fio liso,
Eu poderia chamar isso aqui de letra Q também. Olha só que loucura. Se eu chamar isso daqui de letra Q, tanto o resistor R2 quanto o resistor R3 vão ficar entre Q e Q. Então, eles não vão funcionar para nada. Eles estão em curto-circuito. A única resistência que funciona aqui é o R1. Então, já vou descobrir já direto a corrente. U é igual a R vezes I. O U que alimenta o circuito é 120 volts. Toda a resistência do nosso circuito é 5 ohms. E o I a gente quer achar. 120 por 5 dá 40 aí, deixa eu ver, 120, não, 40 nada, né? Isso aqui é a mesma coisa, é 24, desculpe. Isso aqui vai dar 24 amperes. 24 amperes. E o que mais eu quero saber agora? Eu quero saber a corrente no 2 e no 3. No 2 e no 3, como eles estão em curto, é zero. E a DDP entre os pontos P e Q, se a gente colocasse um voltímetro aqui, ó, um voltímetro, quanto que ele ia marcar? Ele ia marcar 0 volts, porque a gente tem as mesmas letras dos dois lados do nosso desenho, ó, Q e Q. Então, a resposta dessa questãozinha aqui ficou a letra D de dado. Certinho, pessoal? Mais uma etapa, então, concluída aí. Hoje a gente trabalhou com um circuito misto. Na semana que vem, a gente já pode fechar essa parte aqui, deixar, sei lá, fazer mais um ou dois problemas só para consolidar mesmo o aprendizado, né? E a gente já pode trocar de capítulo. Feito, pessoal? Um beijão para vocês aí. Um bom restinho de semana. Fiquem bem. Bons estudos. Boa noite, Mirela.